Nos dias de hoje, os vampiros são frequentemente vistos como heróis, sedutores sensuais ou criaturas profundamente incompreendidas. A vampira é uma sedutora erótica e os vampiros são geralmente considerados figuras nobres e ricas. Mas as histórias verdadeiras mostram que esta representação é uma romantização quase louca dos acontecimentos realmente horríveis. Se você já está curioso sobre as histórias mais sombrias e horripilantes de vampiros de todos os tempos, está interessado em temas mais curiosos, horripilantes ou paranormais, você veio ao lugar certo. Se você pensou que a crença em vampiros só poderia ser rastreada até um cavalheiro chamado Vlad III, Drácula, você está enganado. O nobre da Transilvânia, que também ficou conhecido como Vlad o Empalador, foi o modelo para o romance de sucesso de Bram Stoker, Drácula. Mas ele não era, de forma alguma, o único verdadeiro vampiro. Vlad o Empalador viveu no século XVI, e nessa época a crença em vampiros já era parte integrante das superstições e medos das pessoas em grandes partes da Europa. O Pastor do Blow. Um dos primeiros casos documentados de vampirismo na Europa não foi nem nobre nem nada de especial. Ele era simplesmente um pastor e caiu na historiografia do mistério e do horror como o Pastor de Blow. Por volta de 1336, o falecido pastor com o nome de Mislawa teria aparecido à noite aos habitantes da aldeia boêmia de Blow. Assustadoramente, o pastor morto-vivo passou pelos moradores da região que ainda estavam nas ruas ou fora de suas propriedades. Se os mortos-vivos chamassem as pessoas pelos seus nomes, elas adoeciam pouco tempo depois. Muitos desses doentes morreram pouco tempo depois, o que dificilmente poderia ser explicado de forma racional. Há vários relatos de moradores que tentavam desesperadamente afastar o pastor com paus, madeiras, mas Mislawa apenas ria das pessoas amedrontadas e as ameaçava espalhar males ainda piores em Blow como vingança. Os habitantes de Blow ficaram cada vez mais temerosos. Em sua angústia, eles chamaram um exorcista profissional. Ele expulsou o mal do cadáver exumado e, finalmente, os restos mortais de Mislawa foram queimados. Como resultado, a paz voltou então à aldeia de Blow. Cuntius, o vampiro fedorento. Cerca de 250 anos mais tarde, outro vampiro no que era então a Silésia e agora é a Polônia, alcançou alguma notoriedade. Diz que o homem chamado Cuntius morreu depois de ter tomado um coice de um cavalo. Após seu enterro, Cuntius apareceu sob a forma de um morto-vivo para vários aldeões. Cuntius não estrangulou ninguém e ninguém morreu. Entretanto, os mortos-vivos chamaram a atenção várias vezes por causa de seu extremo mau hálito e seu estranho comportamento. O mau hálito de Cuntius lhe rendeu o apelido de Vampiro Fedorento. Além do incômodo do odor, Cuntius também foi visto várias vezes no pátio de sua antiga casa, galopando como um cavalo selvagem. Na sala de um homem, Cuntius apareceu grunhindo como um porco. Quando o estranho vampiro finalmente mordeu a perna de um camponês, os moradores puseram fim à assombração. O corpo de Cuntius foi retirado de seu túmulo. No processo, os aldeões notaram que, semanas após a morte de Cuntius, o cadáver parecia surpreendentemente bem. A pele era macia, as articulações eram flexíveis e o sangue fresco saía de uma veia aberta nas pernas. O corpo de Cuntius foi então incinerado, os ossos triturados e as cinzas espalhadas em uma área sagrada. Depois disso, Cuntius nunca mais foi visto. Elizabeth Bathory. Além de Vlad o Empalador, a nobreza da Europa Oriental conheceu outra vampira feminina que entrou para a história. Elizabeth Bathory provinha de uma boa família e era uma jovem educada e inteligente. No entanto, diz que Elizabeth atraiu a atenção em tenra idade através de sua crueldade direta. Quando ela se casou em 1574, aos 14 anos, com o conde Franz Nasdad de Fogaras-Fürth, que era 5 anos mais velho, diz que ela logo começou a atormentar jovens e insignificantes criados em sua corte. Quando seu marido morreu, diz que Elizabeth liderou um reino de terror sangrento em seu castelo, compartilhado em Katice, na Eslovênia atual. O ódio de Elizabeth ainda era dirigido contra as mulheres jovens. Depois que mais e mais criados desapareceram ou morreram em circunstâncias misteriosas, diz que algumas pessoas da corte de Elizabeth informaram o arquiduque austríaco Matias e lhe pediram para intervir. Após uma busca no castelo, havia de fato sinais de que Elizabeth havia assassinado cruelmente os jovens servos e tinha auxílio para isso. Vários criados do círculo da condessa, a enfermeira dos filhos
a camareira e uma lavadeira foram interrogados e considerados culpados de cumplicidade. Os criados foram queimados na fogueira, decapitados ou morreram sob tortura. A própria condessa foi poupada contra o protesto feroz de outros nobres e moradores da área, e em vez da justa pena de morte, só foi dada prisão perpétua no castelo. Foi somente mais tarde que começaram a circular rumores de que a condessa Bathory não só havia matado as mulheres por puro desejo assassino, mas também usou o sangue das vítimas virgens consistentemente para rituais de beleza e banhos. Este amor pelo sangue acabou rendendo à mulher, que agiu cruelmente durante sua vida, o apelido de Condessa de Sangue, ou também de Vampira. Peter Plogoyovits. Entre os vampiros mais famosos do início da Era Moderna estava o camponês sérvio Peter Plogoyovits. Em 1725, o homem morreu com a idade abençoada de 62 anos, pelos padrões da época. Após a morte de Peter, várias pessoas do vilarejo do fazendeiro adoeceram de repente com uma estranha doença. Todos os afetados alegaram ter sido atormentados e estrangulados por Peter durante a noite. Quando alguns dos doentes morreram, os funcionários do vilarejo decidiram abrir o túmulo de Peter. Para o espanto do povo, o cadáver parecia surpreendentemente bem, mostrando o crescimento de unhas e cabelos e tinha sangue fresco na boca. Quando a descoberta se tornou pública, um representante do governo austríaco viajou para o vilarejo de Kisilova. O oficial confirmou a condição extraordinária do corpo e, finalmente, permitiu que uma estaca fosse espetada no coração do morto Peter e que o cadáver fosse incinerado em seguida. Em seu relatório, o reitor Cameron Frombald registrou que, embora não acreditasse que o morto fosse realmente um vampiro, ele permitiu o procedimento a fim de acalmar o alvoroço e o medo dos moradores do vilarejo. De fato, cerca de 200 anos depois, descobriu-se que sinais como os descritos pelos moradores podem ser fenômenos muito comuns no curso dos processos de decomposição. Quando acontece o rigor mortis, a rigidez cadavérica, a pele do cadáver pode parecer macia, fresca e rosada novamente por algum tempo. Vazamento de sangue da boca é normal, assim como a aparência de que o cabelo e as unhas cresceram. Na verdade, estas podem ser ilusões ópticas porque os leitos das unhas regrediram e as camadas de gordura da pele já afundaram tanto que os cabelos escondidos nas raízes começam então a nascer. Arnold Paoli. Pouco tempo depois, a história do vampiro Arnold Paoli foi muito semelhante. Durante a sua vida, ele foi um soldado sérvio. Após seu serviço militar, ele se casou e se estabeleceu como fazendeiro. Em sua cidade natal de Medvedga, Paoli chamou a atenção porque ele adorava espalhar histórias de mortos-vivos e vinganças demoníacas. Diz que o próprio Paoli testemunhou o vampirismo e as pessoas ressuscitando dos mortos enquanto servia no exército otomano. Paoli morreu inesperadamente em 1732, quando caiu de seu carrinho de feno. Pouco depois de sua morte, o fazendeiro e ex-soldado apareceu a vários aldeões. Similar a Peter Plogoyovits, diz que Paoli agarrou os homens pela garganta durante a noite e os estrangulou. Pouco tempo depois, vários daqueles estrangulados à noite morreram de causas desconhecidas. Paoli, que vivia como um camponês no território do Império Austro-Húngaro, foi exumado e examinado por comissários chamados de Viena. Mais uma vez, as testemunhas notaram que o cadáver surpreendentemente não mostrava sinais de decomposição, mas vestígios do crescimento das unhas e dos bigodes, assim como sangue fresco na boca. O médico responsável de Viena finalmente permitiu que os corpos de Paoli e todas as suas vítimas fossem empalados e queimados. Através dos relatórios dos comissários austríacos, as histórias chegaram rapidamente a Viena e à Alemanha. Lá, os casos de Paoli e Plogoyovits desencadearam uma discussão acalorada sobre a natureza dos vampiros e também discussões acirradas entre os representantes da Igreja. Cemitério de vampiros Drawsko-Pomorskie. Na cidade polonesa de Drawsko-Pomorskie, não muito tempo atrás, arqueólogos desenterraram um antigo cemitério que chegou às manchetes como o Cemitério dos Vampiros. Um total de 6 cadáveres tinham sido fixados em suas sepulturas com pregos de ferro e estacas de madeira. E como se isso não fosse suficiente, os cadáveres também usavam foices no pescoço. Se as 6 mulheres e um homem tivessem tentado se levantar de seus túmulos, certamente teriam suas cabeças arrancadas, o que foi considerado uma medida confiável contra vampiros em tempos passados. Túmulos semelhantes foram encontrados em outros lugares na Polônia, bem como na Bulgária.
Na Bulgária, os supostos vampiros tinham uma estaca atravessada pela garganta, eram fixados com pregos de ferro ou mesmo acorrentados em seus túmulos. Vampiro Cumberland. Embora a Europa Oriental fosse o reduto da crença vampírica na Idade Média e no início dos tempos modernos, houve também alguns casos interessantes de vampirismo na Grã-Bretanha e em outros lugares. O escritor britânico Augustus Hare escreveu uma história no final do século XIX que lhe foi trazida como um evento real por um homem chamado Fisher. Fisher vivia no patrimônio da família Grantwell, que testemunhou o vampiro. No verão de 1871, os Grantwells estavam sentados em um banco na propriedade Crogling Hall, em Cumberland, depois de terem terminado seu trabalho. De repente, diz que sua filha, Amelia Granville, diz que coisas estranhas estavam para acontecer. Às 22h30 do mesmo dia, Amélia estava deitada na cama em seu quarto no andar térreo da casa e não conseguia dormir. Quando a jovem mulher abriu a janela, ela viu duas luzes brilhantes no pátio, se movendo em sua direção. Enquanto Amélia tentava escapar, a porta da sala foi fechada de repente e uma criatura sinistra, com unhas afiadas, estava mexendo na janela. Na frente do irmão de Amélia, Edward, a criatura agarrou a jovem, empurrou a sua cabeça para trás e mordeu seu pescoço. Quando o vampiro voltou das noites depois, Edward atirou nele com uma pistola, atingindo a figura esquelética na perna. Pouco depois, Edward Grantwell e alguns moradores puderam localizar o invasor no cemitério, onde ele desapareceu de repente. Para espanto dos homens, uma lápide tinha sido movida, e na cova estava o corpo de um homem esquelético usando uma capa e com uma ferida de bala recente em sua perna. Uma estaca de madeira foi imediatamente espetada no coração do morto-vivo, e em seguida, sua cabeça foi cortada. Depois disso, Amélia teve paz de espírito. Na Grã-Bretanha, também casos como estes desencadearam uma verdadeira histeria de vampiros que basicamente chega até os dias de hoje. A primeira edição do clássico Drácula de Bram Stoker foi publicada em maio de 1897. Após, houve numerosos avistamentos de vampiros e foram apenas as duas guerras mundiais que mudaram o foco para outro lugar. Preocupados com os verdadeiros horrores, eles esqueceram os monstros das histórias e as lendas. Por fim, os vampiros voltaram nas décadas de 1960 e 1970. Nos cinemas, as adaptações do Drácula dos estúdios Hammer foram um grande sucesso, e nos dias atuais, vampiros se transformaram em gentis criminosos ou amantes sensíveis. Agora deve ficar claro que estas interpretações não têm absolutamente nada a ver com os verdadeiros vampiros. Então, no final aqui do vídeo, conte pra gente o que você acha aí dos vampiros. Você é fã de histórias de vampiros? E, se sim, quais vampiros aí que você curte mais? Você prefere vampiros fictícios, nobres e eróticos? Ou os verdadeiros com mau hálito e uma sede bestial de sangue? Como sempre, a gente aguarda ansiosamente as suas respostas sobre esse tema nos comentários. Tchau!